Bom dia a todas e a todos. Quero, antes de mais, cumprimentar as senhoras e os senhores professores que estão aqui presentes na sala e que estão confrontados hoje em dia com um dos maiores desafios que a classe docente teve, provavelmente, nos últimos 50 anos. E, portanto, quero desejar a todos motivação, empenho, dedicação e, sobretudo, realização profissional. Quero também cumprimentar e saudar, até porque acabamos de ouvir os resultados apresentados por dois estudos, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa do Sr. Secretário Regional, o Dr. Jorge Carvalho. E, por último, quero agradecer o convite à Porta Editora para partilhar convosco algumas ideias, algumas provocações, algumas reflexões em torno da avaliação. Sendo certo que, do meu ponto de vista, a tecnologia cria condições para que a avaliação se concentre naquilo para a qual deve existir, isto é, contribuir para ajudar e melhorar as aprendizagens de todos e cada um dos alunos. De resto, como acabamos de ver, a questão da equidade continua a ser um dos problemas com os quais nós temos que lidar e, sobretudo, resolver. Dito isto, passaria à minha apresentação com duas frases que servirão de lema para tudo aquilo que eu vou dizer e, se quiserem também, pode servir de lema para o próprio colóquio que está aqui a ser realizado. Isto é, em primeiro lugar, e as duas frases que eu vou aqui trazer dizem a mesma coisa, de formas diferentes, é que na educação a avaliação deve estar, antes de mais e acima de tudo, ao serviço da aprendizagem. Se calhar é uma banalidade dizer isto hoje em dia, mas se calhar também estamos num tempo em que as banalidades têm que ser ditas e eventualmente até repetidas face a culturas profissionais que muitas vezes colocam o foco em outras coisas que não são o foco do nosso trabalho enquanto professores. E também há uma frase, para além da primeira frase do Paul Black e do William Will, uma frase de uma investigadora norte-americana: a avaliação é um momento de aprendizagem. E eu acredito que o momento pelo qual nós estamos a passar é um momento em que nos convida a voltar a esta essência fundamental do trabalho docente. Os desafios que estão a ser colocados neste momento, de uma forma acumulada e vertiginosa. Tivemos uma crise pandémica, estamos a ter uma crise profissional, estamos a ter, cada vez de forma mais intensa e acelerada, uma crise tecnológica. Eu acredito que neste contexto de tripla crise, há condições para voltarmos àquilo que é o mais importante, aquilo que é essencial, aquilo que é o âmago da nossa profissão, que é garantir que o máximo de alunos aprenda o mais e melhor possível. Deixem-me trazer, antes de vos apresentar aquilo, tenho só aqui um pequeno roteiro daquilo que vou dizer, até às 12h30, que é o tempo que está previsto. Em primeiro lugar, algumas notas prévias, depois tentarei mostrar-vos uma perspectiva sistémica integrada sobre a avaliação ao serviço das aprendizagens. Depois, falarei de duas formas através das quais nós podemos garantir a avaliação ao serviço das aprendizagens e, se tiver tempo, terminarei com a apresentação do percurso teórico-prático em função daquilo que direi anteriormente. Começando pelas notas prévias, eu queria trazer aqui para discutir convosco três visões, ou três contributos, ou três aspectos que têm a ver com o mesmo problema. Em primeiro lugar, queria trazer-vos aqui o resultado de um trabalho que foi feito recentemente em França, convocando os contributos teóricos e de investigação no mundo francófono. Portanto, os dados são do mês passado, de abril de 2023. Foi um encontro promovido pela CNESCO, que é um Centro Nacional de Estudos dos Sistemas Escolares. Em relação às condições para uma avaliação ao serviço das aprendizagens, as conclusões que foram recentemente apresentadas são as seguintes. Em primeiro lugar, dever-se-á considerar a avaliação desde o momento da concepção de todos os processos de ensino-aprendizagem. Isto é,
não ser apenas algo que aparece e surge no fim, para controlar se se ensinou bem ou se os alunos aprenderam, mas um processo que deve ser concebido, pensado e intencionalizado desde a primeira hora, ou seja, desde a planificação. Em segundo lugar, um aspecto que está a ser muito interessante na forma como está a ser conceptualizada atualmente a avaliação é tornar a nota útil à aprendizagem ou ao ensino. Não considerar a nota como algo que está contra ou se opõe ou impede até que haja uma avaliação de natureza mais pedagógica, antes, pelo contrário, considerar que a nota deve ser também útil, deve ser também pedagógica, deve ser também um processo a partir do qual nós podemos garantir que atingimos mais e melhores aprendizagens. Um terceiro aspecto é, e aqui, curiosamente já foi referido pelo estudo apresentado hoje, é a qualidade das retroações ou de feedback realizadas, que é considerado essencial na avaliação dos alunos. Um quarto aspecto é pensar a montante uma avaliação inclusiva de maneira mais coletiva do que individual. Normalmente, quando nós pensamos as questões da avaliação no âmbito de propósitos de natureza inclusiva, pensamos sempre depois e quase sempre especificamente para alunos que precisam de uma avaliação diferenciada. O que nos sugere este estado da arte é o contrário, é que pensemos as questões relacionadas com a avaliação não para alunos especificamente, mas para todos os alunos. E depois, também um outro aspecto que é particularmente interessante é fazer de todos os alunos atores no seu próprio processo de avaliação, sendo que, em relação a este ponto, julgo que a tecnologia nos traz potencialidades que ainda estão muito longe de serem devidamente exploradas. E, finalmente, aquilo que eu acabei de dizer, a ideia de que o digital pode ser útil ao serviço da avaliação. Um outro contributo que gostaria aqui de partilhar convosco é o contributo das neurociências. Eu devo dizer, faço já uma declaração de interesse, eu tenho muitas críticas e acho que, em determinados aspectos, críticas que põem em causa até a nossa profissão em relação àquilo que tem sido o discurso das neurociências. Mas acho que não devemos ser estúpidos ao ponto de ignorarmos o contributo fundamental que as neurociências nos têm dado para compreendermos como é que nós aprendemos. Aliás, se nós não sabemos como é que aprendemos, como é que podemos ensinar? Se não se sabe como é que as crianças aprendem, como é que nós podemos ser bons professores? E, nesse aspecto, as neurociências têm-nos dado contributos muito interessantes relativamente àquilo que são os processos de aprendizagem. Eu trago aqui os resultados ou as conclusões de um livro de um autor muito conhecido, o Stanislas Dehaene, que em 2020 diz que há 4 pilares fundamentais, de acordo com as neurociências, no que diz respeito à aprendizagem. Atenção. Curiosamente, o Dehaene refere que os jogos de vídeo, em vez de serem um fator de distração, podem ser um fator de aumento da atenção. É um aspecto que eu acho que deve merecer a nossa reflexão. O envolvimento ativo dos alunos. A consolidação do conhecimento, para a qual as neurociências consideram que é muito importante dormir bem. Portanto, é preciso garantir, de acordo com as neurociências, que os nossos alunos durmam bem. E, finalmente, um outro aspecto, que de resto se torna absolutamente consensual e está em linha com as conclusões do estado da arte feito em Paris recentemente, o feedback. E agora, para terminar estas notas prévias, queria mostrar-vos aquilo que foi o resultado de testemunhos recolhidos no agrupamento de escolas de Canessas, no início deste ano escolar. E aqui vão ver algumas das afirmações que os alunos fazem a propósito da avaliação. Eu podia ficar só aqui na primeira e não precisava dizer mais nada ou mostrar mais nada. O que se pretende é a resposta à questão: o que posso fazer para melhorar? Eu, enquanto professor, ouvindo esta questão, quase que sinto um murro no estômago. Porque, de facto, é esta questão essencial à qual nós temos que responder. O que é que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, o que eu ouço entre colegas é: não tenho tempo. Não tenho tempo. Depois lembro-me a história do lenhador que
tinha uma serra que não estava afiada, continuava a insistir. Alguém mais afoito chegou ao pé dele e perguntou-lhe: não é melhor afiar a lâmina? Ele disse: não tenho tempo. Esta questão é algo para a qual os alunos têm absoluta sensibilidade. Aliás, quem tem mais sensibilidade, pelo que tem sido a minha experiência nos últimos anos, em relação a estas questões, são os próprios alunos. O feedback não deve indicar só as dificuldades, mas também como ultrapassá-las. Se quiserem utilizar o jargão mais científico, não basta dar feedback, é preciso também o feed forward, não é? Os alunos têm consciência disso. Têm consciência que dizer o que está mal não é suficiente, é preciso apontar caminhos para resolver as dificuldades. O feedback deve ser mais individual e objetivo. Os erros devem ser discutidos em privado para evitar desconforto. A tradição que nós temos, eu estou a falar de tradição, não é naturalmente a tradição da região autónoma da Madeira, não é a tradição do nosso país, é a tradição das escolas, pelo mundo inteiro. É a de considerar que a avaliação é quase um ritual no qual, por ordem alfabética, ou então da melhor classificação para a menor classificação, publicamente dizemos aos alunos qual é o lugar que eles ocupam no ranking de cada turma, ou no ranking da escola, ou no ranking nacional. E eu acho que esta questão também deve merecer da nossa parte, até porque tem outros impactos que nós sabemos, relativamente, por exemplo, às questões da autoestima, etc, etc. E não sei até que ponto, hoje em dia, com o regime geral de proteção de dados, será legítimo, publicamente, num ato de entrega dos testes, anunciar, urbi et orbi, os resultados de cada um e cada uma. Criar mais aulas para a discussão dos resultados com os alunos. Os apoios têm que ser levados mais a sério e melhorados no sentido de melhor compreensão das dificuldades dos alunos. Os nossos estudos correm muito melhor com os comentários do professor. Acho que estes 3 contributos são importantes para sustentar aquilo que eu vou dizer agora, o tempo que tenho previsto, mais 25 minutos, salvo erro. A primeira ideia é que, hoje em dia, quando nós queremos colocar a avaliação ao serviço das aprendizagens, e é este o ponto fundamental que se deve colocar, e é este o ponto fundamental que se deve colocar, inclusivamente, quando nós falamos de tecnologia, a tecnologia tem sentido, tem valor e tem pertinência, porque nos ajuda a cumprir melhor e mais eficazmente este princípio. Então, nós podemos conceber 2 formas distintas de atingir este propósito. Por um lado, garantir que há acompanhamento, apoio e regulação durante as aprendizagens. Aliás, os alunos, as neurociências, a investigação diz isto mesmo. Se queremos garantir melhores resultados, não só para os melhores, mas também para aqueles que têm mais dificuldades, esta dimensão da avaliação é absolutamente fundamental. Embora nós tenhamos informação, e até de forma muito insistente na narrativa dos professores, de que este tipo de acompanhamento mais intenso, mais próximo, mais individualizado, é incompatível com as provas de avaliação externa. Leia-se exames nacionais. Esta é uma questão que temos que discutir e ver até que ponto os exames, por um lado, e a avaliação interna, por outro, podem ou não podem concorrer para o mesmo propósito. A minha tese é que podem, mas acho que é uma discussão que deve merecer a nossa análise. Isto é aquilo que nós vulgarmente chamamos, no nosso jargão profissional, a avaliação formativa. Segundo aquilo que têm sido as políticas públicas adotadas em Portugal nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas, a modalidade de avaliação mais importante é a avaliação formativa. E se há um desafio que nós temos que realizar, e ainda por cima, neste contexto que eu julgo que é altamente desafiante, é justamente garantir que a avaliação formativa é, de facto, a principal modalidade de avaliação. Vendo aqueles resultados que foram agora apresentados em relação ao impacto dos manuais escolares em formato digital nos alunos com a ação social escolar, temos aqui um desafio que tem muito a ver com o papel que a avaliação formativa deve desempenhar
para contribuir para que estes alunos, tal como os outros, consigam os melhores resultados. E quando nós falamos de avaliação formativa, não estamos a falar de uma tarefa exclusiva do professor. Aliás, uma das conclusões que se pode retirar de toda a literatura atual é de que a avaliação tem que ser um processo distribuído e um processo que envolve os alunos. As neurociências dizem que não há aprendizagem sem envolvimento ativo. Há quem acredite, ainda hoje, 2023, que a passividade dos alunos é uma condição para a aprendizagem. Não é. A nossa espécie, que se destacou de todas as espécies, destacou-se justamente por ter inscrita no seu cérebro esta capacidade de aprender ativamente. E por isso, quando nós falamos na avaliação formativa, estamos a falar de uma avaliação em que os alunos devem ser implicados em processos de autoavaliação, em que os pares devem ser implicados através da avaliação pelos pares e, naturalmente, e de forma privilegiada, de forma absolutamente indispensável, o professor. Quando nós falamos de avaliação formativa, não é para retirar aos alunos o papel na aprendizagem, é justamente o contrário. Não há nada mais fácil para desresponsabilizar os alunos do que colocá-los a ouvir passivamente uma aula. Ouve quem quer, aprende quem quer. Muito diferente é se nós exigimos aos alunos que se responsabilizem pelas suas aprendizagens. E este é um processo absolutamente fundamental para garantir aquilo que são os nossos propósitos. Há outro processo que também nós devemos considerar, que é muito importante, que tem a ver com aquilo que as neurociências chamam de consolidação das aprendizagens. Portanto, para além de dormir bem, é preciso garantir isto aos alunos, que durmam bem, porque isso é um dos fatores mais importantes para aprender. É a realização periódica de pontos da situação e síntese depois das aprendizagens. Se nós queremos consolidar aprendizagens, este segundo aspecto é também absolutamente fundamental. E tem a ver com aquilo a que nós vulgarmente, também no nosso jargão profissional, chamamos avaliação sumativa, que é uma regulação periódica e pós-ativa e que nós confundimos insistentemente com classificação. A avaliação sumativa é um processo também pedagógico, não é um processo apenas de classificação. A classificação pode ser uma das formas que nós temos através das quais traduzimos o balanço feito num determinado período de tempo. Não é exatamente a mesma coisa. É confundir, como se costuma dizer, o rocio com a betesga. São coisas diferentes. A avaliação sumativa é também um processo e deve ser também um processo pedagógico. E nós temos várias formas através das quais podemos fazer esse balanço e torná-lo útil para os alunos. Uma delas, como nós sabemos, é a classificação. E hoje em dia, um dos aspectos que se tem vindo a existir pelo mundo inteiro é esta ideia de acabar com a oposição entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Ambas devem estar ao serviço das aprendizagens dos alunos, incluindo a classificação. Incluindo a classificação. E neste aspecto, há aqui a ressaltar que, tal como a avaliação formativa implica, não só explica, mas também implica, como diria a poeta, os alunos, professores, bem como conselhos de turma e outros intervenientes. Esta é uma diferença importante da avaliação sumativa, é que tem uma dimensão social que a avaliação formativa não tem. E por isso também é absolutamente fundamental para a tomada de decisões ao nível meso, ao nível da escola, mesmo também incluindo ao nível nacional. São informações que têm que ser dadas para que os diferentes intervenientes possam tomar decisões em relação aos processos de ensino e aprendizagem dos alunos. Quando nós falamos de uma avaliação ao serviço das aprendizagens, com estas características, isto é, que assume ao mesmo tempo a necessidade de um acompanhamento, de um apoio, de uma relação permanente, e, por outro lado, a realização periódica de balanços, pontos da situação e síntese, quero aqui acentuar esta ideia, que são duas condições sem as quais não pode haver diferenciação pedagógica. O conceito de diferenciação pedagógica tem sido muito utilizado
faz parte do nosso jargão, é utilizado em milhares de documentos, mas para que se concretize efetivamente, necessita naturalmente destas duas dimensões do acompanhamento, do apoio e da regulação das aprendizagens dos alunos. Não há diferenciação pedagógica se não tivermos informação para saber diferenciar, como diferenciar e para que diferenciar. Diferenciar para diferenciar sem informação, diferenciar para diferenciar sem saber qual é o caminho a seguir, de facto, torna-se um processo inútil. E, portanto, a diferenciação pedagógica, isto é, haver percursos de aprendizagem diferenciados face à informação recolhida, sobretudo a partir do feedback. Dar feedback aos alunos. Eu sei que alguns colegas ficam um pouco aborrecidos com o empréstimo, embora agora não seja um empréstimo, porque consta do dicionário da Porta Editora, a palavra feedback. Mas também devo dizer que às vezes custa-me, mesmo quando estou com os meus alunos, dizer vou-te dar retroação. Quer dizer, não funciona muito bem. Eles até às vezes pensam que eu estou a ofendê-los, não é? A utilização da avaliação para orientar os alunos e ajudar a tomar decisões e, sobretudo, isto também tem a ver com diferenciação pedagógica, a adaptação do ensino às necessidades identificadas através da avaliação. Quero também aqui trazer um tópico, muito rapidamente. Eu tenho estado, devido às funções que exerço atualmente, muito envolvido com todas as escolas e com todos os professores, particularmente no continente, de norte a sul, de este a oeste, e uma das coisas que eu ouço recorrentemente é de que isto já fazemos há muitos anos. Isto é avaliação formativa, não é novidade nenhuma. Não sei porque é que estão a perder tempo com estas coisas. Nós já fazemos, nós já damos feedback, provavelmente antes de existir a escola já havia feedback. E eu devo dizer que é verdade. Eu tenho consciência disso, é verdade. Sempre houve e sempre haverá no nosso sistema educativo professores de excelência, que são a maioria, escolas de excelência, que são a maioria, alunos de excelência, que são a maioria também. Mas eu gostaria de vos alertar para o seguinte, porque há uma diferença em torno do conceito de avaliação formativa, quando nós falamos hoje e quando nós falávamos há 30 anos. As coisas mudaram. E é bom que nós tenhamos esta consciência, porque às vezes dá a impressão, para aqueles que não estão dentro da nossa bolha profissional, que na educação não há conhecimento científico. Há conhecimento científico. A nossa profissão baseia-se em conhecimento científico. Aliás, é uma das profissões que tem maior exigência de natureza científica. Dizer que durante 30 anos nada mudou, e como uma vez ouvi uma colega que fez estágio em 1989, disse, eu fiz estágio em 1989, já nessa altura, e eu, a título de provocação, perguntei-lhe, mas já leu os 323 artigos sobre feedback que já foram publicados desde então? Ela, não, mas leu um. Ela, também não. Então não se pode dizer isto face àquilo que é a produção científica neste âmbito. E a este propósito, reparem, quando nós comparamos a perspectiva clássica, segundo a qual a avaliação formativa é algo que acontecia após a aprendizagem, nada tem a ver com a concepção atual que se define ou se concebe a avaliação formativa como algo que está integrado em todas as situações de aprendizagem. Há 30 anos atrás, quando falámos de avaliação formativa, estávamos sobretudo a falar de testes formativos, que é algo que ainda se encontra em alguns casos. Ora, hoje em dia, quando se fala de avaliação formativa, estamos a falar no recurso a diversos meios de recolha de informação. E não só os testes formativos. Um outro aspecto é a questão do papel do feedback. Eu disse, já desde 1910, que há estudos sobre feedback nas escolas. Mas hoje em dia, quando nós falamos de feedback, não estamos a falar de um feedback meramente corretivo ou um feedback de remediação. Estamos a falar de um feedback de diferenciação e de regulação. A concepção mais tradicional é de que a avaliação formativa era algo da exclusiva responsabilidade do professor. O entendimento atual é que é um processo que deve ser partilhado entre o professor e os alunos. Portanto, é um processo mais participativo. E, por isso,
a concepção que se tem atualmente da avaliação formativa é significativamente diferente daquela que se tinha há 20, ou há 30, ou há 40 anos, se quiserem ir mais longe. E por isso, eu convido os colegas que às vezes insistem na ideia de que não há novidade nenhuma, que façam o favor de ver, reler e estudar aquilo que se tem feito nos últimos anos, porque a nossa profissão, para além de todos os aspectos, tem uma base científica. E quando estou a dizer isto, não quer dizer que nós tenhamos uma espécie de racionalidade científica que nos diz o que é que devemos fazer com todos os alunos e temos a solução para cada um deles. Não é isto que eu quero dizer. O que quero dizer é que nós, na nossa profissão, e se queremos que a nossa profissão seja valorizada, não podemos admitir que o senso comum, tal como nós ouvimos repetidamente hoje todos os dias, domine aquilo que é o pensamento sobre a educação. Assim como outras profissões também não deixam que o senso comum domine o pensamento que determinadas profissões têm sobre aquilo que deve ser feito. Vivemos numa sociedade democrática, naturalmente temos de aceitar e valorizar a divergência de opiniões. Mas ignorar o conhecimento científico, para mim, parece-me grave na nossa profissão. Há pouco eu mostrei-vos aquilo que os alunos diziam sobre o que é importante para eles. E, curiosamente, vai ao encontro daquilo que, hoje em dia, nós sabemos sobre o que deve ser um feedback efetivo e de qualidade. Há muitas vezes nós dizemos, um feedback de qualidade, mas o que é isso? Aliás, a palavra qualidade serve para tudo, não é? Quer dizer, desde que seja qualidade, é bom. Mas o que é um feedback efetivo? É o feedback que dá indicações específicas sobre uma determinada tarefa aos alunos. Não é aquele que faz juízos de valor sobre a pessoa do aluno. Aliás, uma das vantagens que eu aqui registrei no estudo de avaliação que foi apresentado pelo Sr. Professor João Pedro Matos é justamente o reconhecimento que os alunos dão ao feedback. E os professores também. Sobretudo a possibilidade de ter um caráter oportuno, que é uma das dificuldades que nós temos. Nós temos uma prática didática e pedagógica muito centrada na recolha de informação, que levamos para casa, e depois, passado 2 ou 3 semanas, é que devolvemos aos alunos aquilo que são as produções que eles realizam. Ora, um dos princípios fundamentais do feedback é que ele deve ser realizado, distribuído em tempo oportuno. Em tempo oportuno, leia-se, não é imediatamente a seguir, como alguns colegas às vezes pensam. Imediatamente a seguir, não. É quando for possível, é quando for oportuno, porque se os alunos me entregam algo para eu ler, eu tenho que ter tempo para ler. O princípio é o de que deve ser dado sempre de um período de tempo em que as aprendizagens ainda estão suficientemente vivas para que os alunos possam perceber a implicação do feedback. Depois, mais do que fazer juízos de valor imediatos, o mais importante é descrever o que é, o como e o porquê de um determinado problema. Um outro aspecto que é referido é a questão da dose. Não é? Quer dizer, o feedback deve ser dado em quantidades pequenas, gradualmente, a pouco e pouco, como forma de garantir que, sobretudo para os alunos com mais dificuldades, é possível aprender e superar essas dificuldades. Deve estar associado de forma clara e específica aos objetivos de aprendizagem e aos critérios de avaliação. Se há algo em torno do qual há um consenso mundial, diria eu, desculpem a hipérbole, em torno daquilo que é importante para garantir o caráter pedagógico da avaliação, é justamente a existência de critérios. Para evitar aquilo que tem sido a prática mais tradicional de fazer sempre comparações dos alunos entre si, as comparações dentro de cada grupo de turma, as comparações entre escolas, as comparações entre sistemas educativos. Quando nós trabalhamos com critérios, quer do ponto de vista da avaliação formativa, quer do ponto de vista da avaliação sumativa, estamos a criar condições para que haja possibilidades de dar feedback de maior qualidade. Aliás, é muito difícil dar feedback sem explicar aos alunos quais são os critérios. Vou aproveitar aqui 2 minutos para contar uma história que é real, não é minha, foi contada por um amigo meu, o Rui Trindade, que é o atual presidente do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores e professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Ele é perito TAPE, e, portanto, acompanha as escolas
que têm problemas específicos de natureza económica, social, altas taxas de emprego, etc., abandono escolar. E ele foi observar uma aula do Jardim de Infância e a professora, neste caso a educadora, decidiu promover a avaliação pelos pares. Então os meninos e as meninas começaram a apresentar os trabalhos e a determinada altura a educadora pediu aos meninos para darem feedback aos colegas. Chegou a vez do Crisóstomo e ele disse: professora, educadora, eu não gostei nada do trabalho das minhas colegas. E a educadora perguntou: mas porquê, Crisóstomo? Então não gostaste? O trabalho sobre o ciclo da água está muito interessante. Eu não gostei porque as minhas colegas estavam todas mal vestidas. E a educadora: Crisóstomo, mas essa não é a questão fundamental aqui. Nós não estamos aqui para avaliar a forma como as tuas colegas estão vestidas. Não, desculpa, a minha mãe vai todos os domingos ler à missa e quando vai ler à missa leva a melhor roupa. E, aliás, no dia anterior até vai ao cabeleireiro. Então aí a professora decidiu explicar aos meninos e sobretudo ao Crisóstomo quais eram os critérios. O Crisóstomo ouviu aquilo que nós chamamos lá no norte de Portugal, o Crisóstomo era um respiço, não é? Quer dizer, não sei se aqui também utilizam o termo. E disse à educadora: olha, da próxima vez que me pedir para dar feedback às minhas colegas, diga-me quais são os critérios primeiro. E, de facto, este ponto é absolutamente essencial, sobretudo quando nós queremos dar um feedback de qualidade que ajude os nossos alunos a aprender, que ajude os alunos a fazerem processos de autoavaliação, que ajudem os alunos a fazer a avaliação dos pares. Caso contrário, se não houver este cuidado, e é preciso ter cuidados nestas coisas, não basta chegar à sala de aula, vamos todos fazer agora a avaliação pelos pares, o que acontece é que os alunos reproduzem o modelo mais académico que todos nós conhecemos, dão notas uns aos outros. É isso que acontece na maior parte dos casos. O feedback deve ser simples e focado, deve ser objeto de um percurso gradual e andaimado. Andaimado é a tradução do inglês scaffolding. E andaimar é um verbo que existe também na língua portuguesa no dicionário da Porta Editora. Desculpa, está a fazer publicidade, mas está lá. E também, um aspecto muito curioso que hoje em dia é apontado pela investigação, é que antes de ser o professor a dar feedback, antes de serem os alunos a darem feedback aos colegas, deve ser o próprio aluno convidado e até diria confrontado com a necessidade de pensar sobre as suas aprendizagens. Porque aquilo que está em causa é fazer com que as aprendizagens sejam objeto de responsabilização. Não sei se repararam em tudo aquilo que eu disse, eu nunca utilizei até o momento a palavra motivação. Aliás, é uma palavra que, hoje em dia, parece que, julgo que também não tem interesse nenhum. Embora nós saibamos que no passado sempre se falava destas questões da pedagogia, os alunos têm que estar motivados. É preciso a motivação. Por exemplo, quando as neurociências falam da importância da atenção, é sobretudo para suscitar a curiosidade. Quando a investigação no domínio da avaliação fala de feedback, é para, como agora se diz, empoderar os alunos da capacidade de aprender. E não há nada mais motivador, não há nada que nos aumente mais a motivação do que saber que somos capazes de aprender. Até pode acontecer o contrário, não é? Uma pessoa ser altamente motivada e depois ficar completamente frustrada, não é? Não é pelo facto de eu dizer a uma pessoa que é capaz de aprender a tocar piano, se fizer muito esforço, olha, tu consegues, faz um esforço, luta até a última, e se a pessoa não consegue, fica muito mais frustrada do que se não tivesse dado qualquer incentivo ou motivação. E por isso, quando nós falamos de feedback, temos que encará-lo de uma forma aberta, de uma forma sistémica e em função do repertório vasto de possibilidades que existem. Hoje em dia, quando se fala de feedback, há sempre a ideia de que tem que ser escrito, tem que ser individual, tem que ser exclusivamente dado pelo professor. Pelo contrário, aquilo que nós sabemos hoje em dia é que pode ser objeto de múltiplas formas em relação ao tempo, em relação ao auditório, em relação ao modo e em relação ao foco.
Pode ser dado de forma imediata ou de forma diferida. Pode ser individual ou pode ser em grupo. Pode ser oral, pode ser escrito, pode ser através de um processo demonstrativo ou pode ser com o uso das tecnologias. Neste campo, no que diz respeito aos recursos que nós temos hoje em dia disponíveis para dar feedback aos alunos, para além daquele feedback mais imediato e mais motivante através daquelas ferramentas de quizzes, etc., nós temos milhares de possibilidades à nossa disposição para garantir que os alunos acompanham os trabalhos dos colegas ou que o professor acompanhe os trabalhos dos colegas e vice-versa, criando, no verdadeiro sentido do termo, comunidades de aprendizagem. Eu, como só tenho mais 5 minutos, eu tinha aqui 2 versões para vos mostrar o que é uma avaliação ao serviço de aprendizagens. Uma versão longa e uma versão curta. E claro que vocês preferem a versão longa, não é? Mas, dada a hora, eu vou seguir a versão curta, não sei se importam. E para isto peço o vosso apoio, porque vou precisar para me ajudarem. Desculpem, eu vou avançar. Aqui o apontador é... Está a ser um bocado monótono agora, peço desculpa. Estão a ver, esta era a versão longa, de demorar muito tempo. Mas depois, de outra oportunidade, eu venho aqui e apresento a versão longa. Está quase, está quase. Ok. Não estranhe aquilo que vos vou pedir, mas... Aliás, é uma coisa vulgar e, aliás, já fizeram isso hoje várias vezes. E eu estive a reparar e a tomar nota e até a avaliar. Não classifiquei, mas avaliei. O que eu vos queria pedir é que, durante 5 segundos, batessem palmas e olhassem para os vossos parceiros do lado para ver como é que eles batem palmas. Está bem? Pode ser? Querem que eu faça a avaliação? Acho que foi fraquinho. Aliás, eu tenho andado pelo país inteiro, já vi lá em cima, em Moimenta da Beira, um desempenho muito melhor. Mas a boa notícia é que a culpa foi minha, não foi vossa. Porque se vos tivesse explicado antes, tal como aquela educadora de infância, o que é que se esperava, talvez o vosso resultado fosse melhor. E, para vos explicar o que é que se espera quando se bate palmas, eu dir-vos-ia que é preciso ter em conta 3 critérios. O volume, eu diria que no vosso caso, estão ali à volta do nível de desempenho 2. Não digo 1, porque as casas bem estão muito longe. Não é? Em relação ao ritmo, também é mais ou menos ali entre o 3 e o 2. Sobretudo em alguns casos foi mais 2, as mãos bateram assim mais ou menos, sem... E em relação à dinâmica, também não houve dinâmica. Normalmente quando se trata de um desempenho de mais alto nível, há um crescendo, não é? Das palmas, etc, etc. Aqui foi quase mais tudo monótono e igual. Peço desculpa estar a exagerar. Se conseguem em 10 segundos falar com os vossos colegas e ver como é que eles bateram palmas? Sim? Já viram? Discutiram com eles, deram-lhe hipótese, disseram... Como é que o vosso parceiro... Calma, calma.
que nem foi preciso dizer o resto. De facto, ia pedir-vos para baterem novamente. São ótimos alunos. Já superaram os professores de Moimenta da Beira. Mas só para terminar e para vos explicar o que é que está em causa quando nós falamos da avaliação das aprendizagens e quando estamos a falar de uma avaliação ao serviço da melhoria das aprendizagens, há aqui uma receita, ou um mantra, ou a designação que quiserem, que passa por 3 condições fundamentais. Em primeiro lugar, explicar aos alunos o que é que se espera que eles aprendam. E isto é tanto mais importante quanto maior for a dificuldade que os alunos têm. O segundo aspecto é o feedback. Como é que eu estou a aprender? É por isso que quando nós recolhemos informação durante as aulas, falamos com os alunos, fazemos testes, é preciso não esquecer que essa informação é para sabermos em que ponto é que se encontram. E em terceiro lugar, algo que nós nas escolas nos esquecemos, é que tem que haver sempre oportunidade para melhorar. Temos que criar condições para que isso aconteça. Quando se diz aos alunos, recorrentemente, que tudo conta para a nota, qual é o momento em que eles aprendem? E se não houver momentos para aprender, a nossa profissão não tem sentido de ser. É que rimou e calhou bem. Muito obrigado pela vossa atenção.